Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 18 de maio. Antes de falar sobre Ibov, só gostaria de me desculpar para quem está dentro do canal DV Invest. Esses dois últimos pregões eu não consegui acompanhar da forma como eu gostaria o pregão, principalmente hoje. Hoje eu não consegui acompanhar, principalmente na parte da tarde eu não consegui, estava totalmente longe dos gráficos. Não vi, só vi agora essa parte dessa recuperação aqui do Ibov. Eu tinha ativos que eu tinha separado para buscar entrada como Ambev, como Azul. Eu já tinha falado na última videoanálise sobre esses papéis, mas infelizmente não pude acompanhar. Eu já tinha falado aqui no canal, na videoanálise, sobre uma mudança de escritório. Essa mudança já aconteceu, está tendo alguns ajustes, mas são coisas boas que estão por vir. Eu tive envolvido hoje em reuniões e entrevista para ter um novo site. Além de novo site, ter uma parte de entradas ao vivo durante o pregão, e isso tende a acontecer muito em breve, antes mesmo do novo site. Então, são coisas interessantes que estão acontecendo, mas que, enfim, terminou que não deu para fazer isso fora do horário. Infelizmente, não deu para fazer isso fora do horário do pregão. Mas, enfim, vamos em diante. Conta aí com a sua compreensão. E para quem, principalmente eu estou pedindo desculpa para quem está dentro do canal DV Invest no Telegram. Se você não faz parte, deseja aí receber as recomendações aí durante o pregão de forma gratuita, durante um determinado período, basta clicar no card que está aparecendo aqui para que você possa aí seguir os procedimentos e entrar no canal DV Invest no Telegram. Além disso, deseja aí ficar antenado do que está por vir aí pela frente, e até mesmo em relação a receber as notificações de novas análises, novos vídeos de aprendizado, clica aqui no canto inferior direito, passa o mouse aqui no canto inferior direito do seu vídeo, na logo que aparece para você clicar aí e se inscrever gratuitamente, e com isso ficar antenado aí no canal da Alto Vieira Invest no YouTube. Eu agradeço imensamente por prestigiar meu trabalho, algo que eu contribuí bastante na parte de aprendizado. Tem diversos vídeos de aprendizado dentro do canal, várias playlists. Basta se inscrever e aproveitar ao máximo aí o canal no YouTube. Seguindo então, Ibov. Ibov termina o dia com queda de 0,65%. Essa queda chegou a ser uma queda ali de 2,75%, ou em torno de 2,75%, e se recuperou e conseguiu fechar acima de uma zona de suporte. Significa dizer que o Ibov agora vai buscar essa região aqui, voltar aqui para cima? Eu acredito que seja menos provável, essa é a minha leitura. Acredito que a gente ainda pode ter algo mais para baixo. Se eu olho para o gráfico aqui, por exemplo, de 60 minutos, vejo uma correção desse forte movimento de baixo, que realmente ficou esticado para baixo. Por isso até que fazia sentido algum outro papel buscar entradas aí contra a tendência. Mas não dá para descartar, logicamente, que vai voltar a buscar ali uma região aqui mais para cima, num possível repique de alta, esse repique de alta aqui do G60. Porque está dentro de uma indefinição, de toda uma indefinição no curto prazo, batendo na região de suporte e conseguiu se manter acima desse patamar. Mas se olhar para o G60, olhando aqui para o gráfico de 60 minutos, está buscando aqui uma média móvel exponencial de 3 períodos, local onde pode gerar topo aqui no decorrer da próxima semana. A resistência mais próxima, além da média, seria esse fundo aqui anterior, na faixa dos 83.829 pontos. No semanal, a gente pode ver que a semana terminou com queda de 2,51%, voltando para baixo da média móvel exponencial de 3 períodos, mantendo-se dentro de um movimento de baixa no gráfico semanal, ou seja, aumentando a chance de continuidade desse movimento de baixa. O principal nível de suporte para o Ibovespa fica na região ali dos 81 mil pontos, depois 80 mil a 79.690. São os principais níveis de suporte, os mais próximos. Abaixo disso, a gente teria um topo anterior na faixa dos 78 mil pontos para o índice Bovespa. Então, nesse momento, curto prazo totalmente indefinido, mas terminando a semana com um viés de baixo, ou seja, voltando a fechar abaixo da média, gerando sinalização de ter algo mais aqui para baixo. Então, até pelo G60, a expectativa seria essa, de fazer algo nesse sentido. Mas como a gente está dentro da indefinição, não dá para se descartar, logicamente, o Ibov ficar enrolado aqui dentro de toda essa região aqui, ó. De toda essa região, um range grande aqui em termos de número de pontos, na faixa ali de uma diferença em torno de 4 a 5 mil pontos de diferença nesse range aqui, de resistência mais importante para o suporte mais importante no índice Bovespa. Então vamos agora para os futuros. Falando aí dos futuros, pensando já na próxima semana, a gente pode ver aqui que o mini índice terminou perdendo um pouco mais de força já mais para o fechamento. Se a gente olhar para a média móvel ali no G60, vou jogar aqui o G60 do lado de cá para ficar um gráfico maior.
G60 do lado de cá a gente pode perceber que bateu ali na média móvel exponencial 3 períodos, é um local onde pode proporcionar a formação de topo e consequentemente favorecer mais a operação na ponta vendedora a favor de uma nova tendência de baixa no mini índice. Então isso seria um cenário que apoiaria mais a operação na ponta vendedora. Mas Dalton, se abrir aqui subindo, se abre subindo e também gera alguma sinalização de topo no G60 voltando para baixo dessa média móvel de 3 períodos, continua reforçando o cenário mais para se buscar a operação na ponta vendedora. Abriu subindo e gerou sinalização de fundo ascendente ainda dentro desse movimento de alta no G60, ainda fica no fundo ascendente que eu digo é num gráfico de 10, num gráfico de 5, num gráfico de 15 minutos, ou até mesmo pivô de alta, mas seria mais interessante fundo ascendente, é uma das alternativas ainda de se trabalhar na ponta compradora, mas ficando atento a esse fundo anterior aqui, que é um nível de resistência para o mini índice na faixa dos 84.105 pontos. Então, por enquanto, cenário para se trabalhar um pouco mais na ponta vendedora após alguma sinalização de baixa, seja pelo G60 ou pelo gráfico de 30 minutos. Partindo para o dólar no pregão de hoje apresentou alta, abriu com um gap de alta e continuou seu movimento de alta bem esticado para cima. Só que se olharmos para o gráfico de 60 minutos, olhando para o próximo pregão, o que a gente pode observar é que o dólar, dentro aqui do gráfico de 60 minutos, tem uma correção que está dentro desse movimento de alta. Enquanto não voltar a trabalhar aqui abaixo, por exemplo, dessa média móvel exponencial de 3 períodos, ou seja, vir para baixo, gerar topo descendente no gráfico de 10, 15 minutos, que seria o principal ponto para se buscar venda abaixo ali da região dos 3.730, gerando ou 3.735, gerando topo descendente abaixo desse nível, que seria mais interessante para se trabalhar na venda. Enquanto isso não acontecer, como esse movimento está mais fraco, gerou sinalização novamente para cima aqui pelo gráfico 60 ou mesmo 30 minutos, volta a manter um cenário mais para se buscar a operação na ponta compradora aí, em termos de day trade no mini dólar. Depois disso vamos para a PETR4, pregão de hoje apresentou queda de 1,16%, bateu ali na média, móvel exponencial de 3 períodos, enfim, é uma correção ainda que veio mais forte nesse primeiro momento. Se a gente olhar para o gráfico semanal, uma semana que apresenta ali um candle um pouco mais para uma reversão, 0,83%, mas há de se considerar que a gente ainda está dentro de uma tendência que é muito forte de alta e abre espaço para se sustentar essa correção, como eu já disse, acontecer em uma correção mais no tempo, o ativo não ter tanta força para cair no primeiro momento. O nível de suporte mais elevante, além da média que eu já cheguei a destacar aqui testando esse candle, colocando aquela novamente, já está testando esse candle na faixa dos R$25, tem um suporte aqui do gap de alta na faixa dos 24,78. Sinalização de alta aqui em cima desse nível seria um pouco mais interessante para a ponta compradora. O fato é que é o seguinte, na semana que vem, o ativo gerando um movimento, não ganhando força para baixo e gerando um novo fundo aqui ascendente no gráfico diário, abre-se a possibilidade de se buscar a operação na ponta compradora. O ideal é que essa entrada seja mais um pouco até para baixo possível aí em relação a Petro. Ou se vier aqui para cima, fica um pouco mais para se buscar até a operação contra tendência de topo descendente, aqui abaixo desse nível da máxima que foi atingida aqui nessa semana, dos R$ 27,60. Vale 3, pregão de hoje, queda de 1,1%, o ativo fechou o gap, ou seja, gap de exaustão mesmo, em 2 pregões fechou esse gap. Eu já tinha comentado isso aqui nesse candle aqui, que existia uma chance disso aqui ser um gap de exaustão, do ativo não ter mais força para subir devido à quantidade do movimento mais esticado para cima, esse gap aqui, esse outro gap aqui também no caminho, enfim, agora o terceiro gap, o mais relevante, né, todo esse movimento de alta da Vale. Então temos agora um cenário de movimento de baixa no gráfico diário. Esse movimento de baixa pode ser uma correção no preço, um movimento algo nesse sentido para se buscar até um próximo gap, que seria na região ali dos R$ 51,40, ou mesmo uma correção no tempo, ficaria um pouco mais aqui lateral, um movimento mais lateral do preço. Se a gente olhar para a média móvel exponencial 3 períodos, ainda nem testou essa média móvel exponencial, já tem um bom tempo que não testa, então abre uma chance maior de se testar essa média. Então, ativo gerando essa correção, a Petro também gerando algo mais para baixo, isso vai favorecendo o Ibov a ter também algo mais para baixo. São ativos importantes, que tem um peso importante em cima do índice Bovespa. No semanal, a Vale terminou com alta de 4,07% nessa semana, perda da mínima dessa semana na faixa dos R$ 53, reforça um pouco mais a chance de se ter, vai ser uma primeira sinalização para se ter uma correção desse movimento de subida no gráfico semanal, que a gente já tem aqui umas 7 semanas de movimentação aí para cima na Vale 3.
DIR 3, ativo que a gente vinha numa operação compradora, depois da primeira hora de pregão que veio para baixo aqui da média móvel exponencial 3 períodos, inclusive vindo com oscilação aqui para baixo, eu reposicionei o stop se perdesse a mínima dessa primeira hora de pregão, ou seja, se o ativo não conseguisse gerar força aqui para cima e voltasse aqui para baixo, acionaria um stop antecipado dessa posição. Foi isso que aconteceu. Eu encerrei essa posição com a perda de 2,87%. E isso representou uma redução de 0,36% no capital total. Então o ativo terminou conseguindo se sustentar ainda no gráfico diário acima da média móvel exponencial de 13 períodos. Ainda é um ativo para se monitorar, principalmente em termos de saída de toda essa região aqui de resistência, restabelecer essa tendência de alta que deu uma desconfigurada agora com ela primeiramente voltando a fechar abaixo dessas resistências. Foi um primeiro sinal negativo. O ponto positivo foi ter conseguido se sustentar aqui acima desse nível comentado na última videoanálise, mas no pregão de hoje já voltou para baixo, já ficou um cenário de reduzindo a perspectiva de subida no primeiro momento. Depois disso, então, vamos para a CSNA3. CSNA3, ativo que gerou aqui um movimento muito forte para cima, rompendo esse topo anterior. Nessa semana a gente pode ver que vem aqui corrigir, volta para um patamar ali de vários testes anteriores, uma região de topo anterior, e proporciona um candle aqui de possível recuperação. Esse candle acontece ali em cima de uma média móvel exponencial de 3 períodos. A superação da máxima desse candle seria uma das alternativas de se buscar compra. Eu diria que o ideal seria até ter mais um candle aqui. Exemplo, vamos supor que o próximo pregão seja um pregão de queda em cima do Ibovespa e aqui a ação consiga se sustentar acima desse nível aqui dessas duas médias e o próximo candle gere a sinalização de um fundo. Para mim seria até mais interessante esse tipo de entrada, mas não descartaria essa possibilidade de se buscar compra aqui na superação da máxima deste candle, que é algo que eu vou avaliar no início da próxima semana. BBS3, seguindo aqueles ativos que eu já cheguei a comentar na última videoanálise, Ambev e Azul, no sentido de ativos que estavam esticados para baixo e traziam uma chance de gerar algum repique nesse pregão, buscando algum tipo de entrada pelo G60 para um stop mais curto. O BBS3 fez algo nesse sentido. Era um ativo também que tinha um movimento mais esticado para baixo em termos de afastamento. Depois dessa recuperação, 1,7 ali da volatilidade do ativo afastada da média móvel exponencial de 13 períodos. Ativo que vem no movimento mais longo para baixo. Esse movimento aqui de baixo, só esse movimento de baixo até a mínimas 15%. Traz a chance de gerar algum repique de alta. No G60 seria uma das alternativas se buscar a entrada, já gerou até na primeira hora ali, na penúltima hora de pregão, uma alta de 2,84% só aqui pelo G60, que era essa a ideia que eu tinha apresentado na última videoanálise, no sentido de pegar algum tipo de entrada pelo gráfico de 60 minutos. Então BBS3 ainda abre possibilidade para quem trabalha contra a tendência, com stop até um pouco maior agora, de se tentar pegar algo aqui para cima. Lembrando, o nível de resistência mais relevante desse papel, que está em tendência de baixa no curto prazo, está localizado aqui no fundo anterior em R$ 34,62 a R$ 34,93. É essa faixa de preço que já foi testada aqui como resistência. Bateu aqui, perdeu força e veio forte aqui para baixo, nesse movimento mais longo para baixo da BBS3. Só nessa semana o ativo caiu 8,71%. RADL3, já pensando no os ativos que estão com sinalização de topo mais relevante, a RADL3 gerou um topo relevante em cima de dois níveis de resistência, ou seja, já tinha dois topos aqui, proporcionou mais um topo nessa região. Então, o ativo que traz até uma chance de se ter a formação aqui de um ombro, cabeça, ombro, para invertido, para ter uma reversão de tendência, mas no primeiro momento começou forte o movimento aqui para baixo, em cima de RADL3. Mantendo-se aqui, tentando subir aqui no próximo pregão, gerando alguma sinalização de baixo no G60, seria uma possibilidade de se buscar uma venda, tentando pegar a continuidade desse movimento de baixo. Caso ele não ganhe muito força para baixo, encerraria essa posição, devido a essa possibilidade de se gerar um fundo aqui, no sentido de se ter um ombro, cabeça, ombro invertido, mas o foco aqui começou muito forte o movimento para baixo aqui na RLDL3 e no gráfico semanal. Pela característica aqui do candle de alta da semana passada, a leitura seria de que está dentro já de um movimento de alta no gráfico semanal, por isso um risco um pouco maior para essa operação na ponta vendedora após esse candle forte de baixo, que veio forte para baixo novamente da média móvel exponencial de 13 períodos. Por último, falando aqui de ELET3.
ELET3, ativo que está no gráfico diário dentro de uma tendência indefinida. O ativo conseguiu gerar esse movimento que rompeu aqui esse topo anterior, mas observe que esse topo anterior voltou a funcionar aqui como resistência. O ativo deu uma pancada para baixo e agora ficou de forma lateral. E nesse último pregão, queda de 2,84%, apontando para vir aqui para baixo. Então a perda dessa região inteira aqui aumenta-se a chance de se gerar um movimento para baixo e continuar um movimento de baixa no gráfico semanal, ou seja, a perda da mínima dessa semana, localizada em 18,05, aumenta-se a chance de se ter um movimento vindo aqui para testar esse fundo anterior em termos de suporte, localizado em R$ 16,58, que seria uma das alternativas se buscar alguma venda, trabalhando com stop num primeiro momento, stop mais curto acima da máxima do pregão de hoje, que está em R$ 18,97. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise, um grande abraço, um excelente final de semana e até o próximo pregão.